Para a gente conseguir responder a pergunta como o paciente psiquiátrico é tratado no Brasil hoje, a gente precisa entender como ele era tratado antes. Não apenas no Brasil, mas entender todo o contexto mundial e como foi a transição e como que foi que a psiquiatria foi lidando com esses doentes, vai conseguir nos ajudar a entender tudo o que acontece no nosso país agora. A gente terminou o primeiro vídeo falando sobre a abertura de hospitais psiquiátricos que estavam acontecendo na França no momento da Revolução Francesa, com os valores iluministas. Então, os direitos humanos também que surgiram nessa época começaram a ter uma preocupação com um doente mental, que até então ele era desprezado. E até então ele não era bem-vindo ao convívio social. Eles eram retirados do convívio social para as cadeias, mas eles não eram tratados. Agora eles vão começar a pensar assim, não, vamos tentar tratar essas pessoas porque elas também são doentes. Nesse momento, a gente vai ter a figura do alienista, aquele que tem forte influência do empirismo e do racionalismo. E como que ele vai fazer então em relação ao paciente? Ele vai ser aquele que vai analisar toda a clínica, tudo aquilo que o paciente apresenta, as reações, os sintomas, né, os sinais, aliás, que demonstra para o médico, e ele vai fazer as dissertações, né, as anotações desse paciente, então baseado no que ele está vendo, naquilo que o paciente manifesta. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente vai ter, por exemplo, na Alemanha, influenciados pela filosofia romântica, os mentalistas, os psicologistas. O nome nos remete que eles têm um olhar para dentro, eles têm um olhar para o indivíduo, para os valores individuais, para a visão de mundo e para a empatia desse paciente. Porque eles consideram que os valores deles vão influenciar a maneira como eles lidam com o mundo, com a sociedade. Mas, discordando dessa filosofia romântica, lá na Alemanha, a gente vai ter uma reação aos mentalistas, que serão os somaticistas. Então, eles são sempre baseados na neuroanatomia e na neuropatologia. É nesse momento que começam, através de analisar, a pessoa teve um ferimento ali, a pessoa teve um tumor ali, através de estimulações mesmo, perceberem o que? Determinadas regiões cerebrais que faziam movimentos. Para os somaticistas, a loucura é um problema do corpo. Eles não aceitam um doente mental. Nesse momento vai aparecer a figura de Wilhelm Huizinga, e ele vai dizer que os doentes mentais a gente precisa procurar dentro do sistema nervoso central, mesmo que a princípio você não consiga achar a existência. Ele vai inserir para os alunos dele o ensino da neurofisiologia aqui, e isso vai influenciar a psiquiatria até hoje. Bem, já no século XX, nos Estados Unidos, a psiquiatria ela vai ser influenciada pelos fatores psicobiológicos de Adolf Meyer. Também nesse momento a gente vai ter a psicanálise de Freud. Então, os fatores psicossociais e uma abordagem humanística aqui é levado em conta. Nesse momento, a gente vai ter uma exaltação da psiquiatria, como aquela medicina psicossomática, ou seja, não é só a soma, não é só o corpo que o médico precisa analisar nesse paciente. Depois de tudo isso, vamos falar um pouquinho de como se deu a psiquiatria aqui no Brasil. Entre os séculos XVI e XIX, nós temos um país num contexto pouco urbanizado. Então, os pacientes psiquiátricos, os doentes, pacientes não porque eles não eram tratados, né? Não tinham acompanhamento médico, eles ficavam ali num convívio social. Porém, isso vai mudando a partir do momento que as cidades vão crescendo, a partir do momento que o Brasil vai se urbanizando. Então, nesse contexto, eles vão sendo retirados e levados às prisões públicas ou aos porões das Santas Casas de Misericórdia. Também a gente vai ter hospitais de caridade que vão manter esses pacientes em condições
miseráveis. Nós teremos um contexto da vinda da família real em 1808 e mais restrições ainda à circulação dos alienados. Um exemplo disso a gente vê em 1835, nós temos um médico francês, José Francisco, ele vai escrever reflexos acerca do trânsito livre dos doidos pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Foi lançado no Diário da Saúde. Nesse periódico, o editor ele vai fazer uma crítica à falta de providência para retirar de circulação os tipos populares que passeavam livremente sua loucura pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Em relação a esses hospitais, as casas de misericórdia, a maneira como eles tratavam os pacientes, nós teremos em 1831 um relatório da Comissão de Salubridade da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Lá, o Dr. José Martins da Cruz ele vai fazer uma avaliação acerca da existência e como que eram tratados os pacientes no Rio de Janeiro. Ele vai falar que eram insalubres esses hospitais, ele vai dizer que a construção era inadequada, que o tamanho era insuficiente. Isso vai começar a mudar em 1841, através do decreto número 82, em 18 de julho, Dom Pedro II vai falar: "Hei por bem fundar um hospital destinado privativamente para o tratamento de alienados." Por trás desse marco, nós temos a figura de José Clemente Pereira, que fez uma mobilização social para conseguir esse decreto, e a gente teve 10 anos mais tarde a abertura então do primeiro hospício brasileiro. Para o Brasil ser considerado uma nação moderna, não bastava ter uma política organizada, um centro político representativo. Eu precisava também de padrões culturais e institucionais próximos aos cânones europeus. Começou a ser criado, então, hospícios em São Paulo, na Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará. Porém, só no século XX os médicos vão começar a ficar à frente desses hospitais. Qual foi o aparato teórico para a criação desses hospícios? A gente tem, em 1808, Philippe Pinel, ele vai publicar o Tratado Médico Filosófico sobre Alienação ou Mania. Ele é um dos responsáveis por criar aquela escola que a gente já falou dos alienistas. Ele foi uma pessoa que desacorrentou os loucos. Se você pesquisar o nome dele no Google e olhar as imagens, vai ter uma imagem que ele aponta a corrente de um paciente e ele pede pro guarda que cuidava deles retirar. Então, por isso que eu descobri agora que quando a pessoa fala: "Ah, esse tá meu Pinel", porque ele fez algo que nunca foi feito. Ele pediu para tirar as correntes, porque lá na França os doentes mentais eles eram presos e eles ficavam acorrentados. Ele vai trazer essa visão que o paciente precisava de um tratamento. Existe um relato de quando ele solta um paciente, ele diz: "Como é belo o raio do sol, doutor. Eu não via há mais de 10 anos." O paciente agradece esse médico e ele responde que, na verdade, os doentes mentais são eles que encarceram os sofredores. Por que eu estou falando dessa figura? Ele diz que o hospício é um ambiente ideal porque seria um ambiente calmo, regrado, afastado dos tumultos e paixões da vida cotidiana. Porém, o método, o processo terapêutico precisava ser conduzido por um médico alienista, cuja autoridade fosse inquestionável, devido à sua alta estatura moral, e que mesclasse sabedoria, bondade e firmeza. Apenas a obtenção de uma permanente submissão concedida do alienado com relação ao alienista, adverte Pinel, poderia dar a esse último o poder de quebrar os encadeamentos viciosos das ideias do alienado, ou seja, corrigir os erros da razão. Perante esse poder médico que nós percebemos nesse texto, nós temos uma crítica de Machado de Assis no livro O Alienista. Lá tem a história da Casa Verde, que era um hospício, e o médico começa a internar todo mundo que ele achava que era louco. E depois ele percebe que 80% da cidade estava ali internada. Ou seja, havia algo
errado acontecendo. Foucault vai dizer que, em todo caso, me parece que todos os grandes abalos que sacudiram a psiquiatria desde o fim do século XIX, essencialmente, colocaram em questão o poder do médico. Agora a gente vai começar a ver um movimento de despsiquiatrização. Ainda a gente tem mais pano para manga para conversar e também eu gostaria de comentar com vocês sobre os tratamentos, porque a gente está falando sobre a história, mas como os pacientes eram tratados, foram tratados e são tratados aqui no Brasil e no restante do mundo. Eu queria conversar com vocês no próximo vídeo sobre isso. Continuem acompanhando o canal e se inscreva para não perder os vídeos que virão. Por agora é isso. Muito obrigada e curte aí.